Senhor. A Armandari está feliz de estar aqui dentro? Ah, glória a Deus mesmo. Feliz daquele que tem oportunidade. Que tem muitos que estão vindo, irmão. Gostaria de estar aqui, está preso lá no trânsito, dentro de um trem lotado agora. Bendito é o Senhor, com medo de estar pegando vírus dentro de uma condução. Outros ainda nem saiu do trabalho. Mas você que está aqui, vai sentindo esse amor do Senhor na tua vida. Vamos sentir o Senhor. Irmão, estou sentindo muita presença de Deus. Mas o Senhor me mostra que a igreja ainda não está ligada na comunhão que precisava estar. Tudo que tiver querendo segurar essa comunhão, vai embora para o abismo agora, em nome do Senhor Jesus. Seja solto a tua boca para você louvar o teu Deus. E nessa mesma comunhão, um hino para oração. 63. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. Estamos num número pequeno, é verdade, mas a virtude de Deus não é pequena não. Glória ao Senhor. Pode ver, Gideão, quando foi enfrentar os midianitas, ele foi com muitos. O Senhor falou, é muita gente, leva eles nas águas. Vai ter uma diferença, uns vão beber de um jeito, outro que você separa. Ainda tem muito. Glória ao Senhor. Com 300 venceu um exército todo, porque o Senhor estava na frente. Deus está na tua frente, irmã? Tá, irmão? Esse pouquinho que está aqui vai levar comunhão para essa cidade, vai levar comunhão para esse bairro, para essas ruas. E aonde tiver o inimigo agora prendendo, segurando alguém, Deus vai soltar pela essa comunhão daqui, ó. Glória a Deus, na tua casa, na tua família. E nós já vamos dobrar o joelho, com certeza que Deus vai ouvir a nossa oração. Glória a Deus. Quando eu cheguei aqui hoje, irmãos, cheguei muito cedo hoje na igreja. Na hora que eu fiz minha oração aqui, estava em comunhão ali com Deus orando. O Senhor falava para mim, bem claro, Josafá, levantei, eu não tenho costume de ler a Bíblia aqui dentro da igreja, porque meu sogro contava uma história até difícil de segurar para não rir, que tinha um cooperador que Deus se usava muito dele, e ele ia todo o culto lá, ouvir Deus usar daquele irmão, ele falou, mas era engraçado, o que ele lia embaixo era o que ele pregava em cima, e ele falava que ele ficava o olho assim, e ele falou, mas o que tinha de errado nisso, irmão? Deus pode, na hora da oração da comunhão, revelar a palavra para ele. E hoje aconteceu isso comigo, irmãos. Estava ali o Senhor falava, Josafá. Leia a história de Josafá. Então nós vamos ler aqui, irmãos, um dos capítulos que fala sobre esse assunto. Confirmando agora, clamo pelo sangue do Senhor Jesus para não trazer nada que é humano aqui, porque tudo tem que vir do céu. O Senhor trouxe agora, 2 Crônicas, capítulo 20. A revelação da palavra é uma coisa muito bonita. Muitos pensam que Deus fala assim, 2 Crônicas, capítulo 20, e faz nós trememos. Não é assim. É o dom de Deus. É como alguém que vai orar. O Senhor não fala para ele, fala assim, Senhor nosso Deus, e ele vai repetindo. O Senhor traz, inspira. O Senhor, pelo seu Espírito Santo, Ele inspira aquele vaso. E inspirando, Ele traz a sua vontade. E é feita a sua vontade assim na terra como no céu. Aquilo que Ele determinou lá, hoje, é essa palavra. E vai ser lida e pregada aquilo que Ele sabe o que Ele vai fazer. Por que Deus dá isso? Muitos irmãos têm a simplicidade. Às vezes conta para alguém e fala, lá Deus fala em voz humana com o irmão e ele vai repetindo. Não é isso. O Senhor toma nosso sentimento, nossa mente, nossa consciência e guia de acordo com aquilo que Ele quer falar com a sua igreja. E nessa hora somos um instrumento na mão de Deus e Ele vai soprando e tocando conforme Ele quer. Ai do homem que traz um discurso preparado aqui para fazer a igreja vibrar. Além de não acontecer, fruto do Espírito Santo, está cavando a condenação. Porque lá atrás os eunucos que tomavam conta das mulheres nobres,
eles falavam para a mulher: ele pediu para te vestir de azul, mas se você se vestir de um vermelho, de um rosa, realça mais a tua pele. Quando aquele nobre, aquele rei, ou aquela pessoa que esperava ver a sua esposa vestida da cor que ele queria, ela vinha vestida de um outro vestido, ele sorria, mas depois ele apertava ela e falava: fala a verdade. O eunuco que fez você se vestir disso aí, ou foi você que pediu? Se foi você que pediu, eu vou repreender você. Mas se foi ele, você fala a verdade. A verdade aparecia, aquele homem tirava dele daquele cargo, muitos eram até decepados. Assim acontece com muitos que passaram por esse lugar. O Senhor vê que eles trazem aquilo que eles preparam e quer vestir a igreja não daquilo que o esposo manda e daquilo que ele acha que é bonito. De um jeito ou do outro, o Senhor vem e arranca. Uns perdem a condição, outros perdem o testemunho, outros perdem a saúde, mas Deus não deixa mais. É Deus dizendo: essa obra é minha e eu mando nela e mostro ainda que mando. Que Deus nos cubra agora com esse temor, desde o que vai pregar até todos que estão ouvindo. E aonde o Senhor tocar, é o Senhor. Arrepia, dá alegria, o glória natural, glória ao Senhor. Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hatson Tamar e em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, e de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, e nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eles que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco.
Então Josafá se prostrou com seu rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir. E vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, por isso chamaram o nome daquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou no caminho de Asa seu pai, e não desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo aos altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado seu coração para com o Deus de seus pais. Ora, o resto dos sucessos de Josafá, assim primeiros como últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dadova de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Glória a Deus. É uma leitura longa, irmãos, porém é o que o Senhor trouxe de lermos juntos, a mandarem ver que grande livramento Deus fez na vida deste rei. Era um rei que viu que seu pai, quando reinou, fazia aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Porém, os últimos dias dele, ele não teve fé. O pai desse rei, chamado Josafá, o pai dele chamava-se Asa, não esperou no Senhor. Ele foi procurar os médicos, e houve alguma injustiça que também Deus não se agradou. Porque o homem, irmão, é homem. Quando ele se afasta de Deus um pouquinho, ou acha que sabe alguma coisa, ele já começa a cometer erro. E na vida de Josafá, quando ele começou a reinar, tinha 35 anos, quando nós acabamos de ler, ele aplicou o coração em servir a Deus. Chamou homens que fosse exortar todo Israel, tirou idolatria,
instituiu novamente a lei do Senhor, colocou no meio do povo o temor do Senhor. E Deus foi abençoando ele, de tal forma que ele ficou muito grande em riqueza. Era uma abundância de obra e de tantas conquistas que Deus foi ajudando esse rei e começou a chamar a atenção. Só que nessa época o reino de Israel era dividido. Tinha o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul era Judá e Jerusalém, e o reino do norte eram as 10 tribos de Israel. E o rei de Israel era ímpio, era homem terrível, e a sua mulher também era perigosa. Era uma mulher muito ruim, uma mulher que tinha um coração para fazer o mal. E não dá tempo de nós entrarmos nesse assunto, mas o Senhor tomava o profeta Elias e profetizou contra eles. Mas esse Josafá, que era rei em Judá, não vigiou e se aparentou do rei Acabe, que era rei de Israel. E ele tinha lá uma batalha para ele ir a Ramote Gileade, e chamou o rei de Israel para ir junto com ele, porque ele sabia que o Senhor não seria com ele. Porque quando a pessoa, irmão, está na injustiça, guarda bem isso aqui, às vezes ele quer pegar carona na espiritualidade dos outros, na oração dos outros. E às vezes a pessoa na simplicidade acha que aquilo ali está na pureza e não está. Está só no interesse porque sabe que ele mesmo não tem condição de buscar. Então esse rei, o que ele fez? Falou, não, pera lá, Josafá é amigo de Deus. Aonde ele põe a mão, Deus prospera. Vou trazer ele para batalhar junto comigo, vai vir vitória na minha mão. Só que Deus é justo, ele não vigiou. E ele se aliou. Porém ainda falou, vamos consultar o Senhor, vamos trazer os profetas. Irmãos, vamos ficando bem na comunhão, porque tem alguns que estão sofrendo aqui nesta noite, e o Senhor manda te falar, você se aliou com aquilo que não era para se aliar. E hoje o Senhor quer arrancar esse mal da tua vida. Bendito é o nome santo do Senhor. E se aliou com Acabe. Veio lá os profetas, profetizavam todos que fosse que Deus ia dar os inimigos na mão, mas tinha um ali que chamava Micaías. E o rei Josafá falou para o rei Acabe, já consultou todos os profetas? Porque ele sentia no coração dele que não tinha Deus naquilo. Tem um que só profetiza mal contra mim. Não é que profetizava mal. Ele tinha o Espírito de Deus. Quem é, irmão, que Deus vai mandar falar um mal se a pessoa não estiver no mal? Todos que estão aqui, quando Deus manda uma doutrina, glorificam o Senhor. Por quê? Porque sabe que se o Senhor está corrigindo é porque ama. Mas quando a pessoa já está no mal, até a correção ele vê como fosse um mal que Deus está fazendo para ele. Então naquele momento, quando chegou ali, glória ao Senhor, não dá tempo de falar com todo detalhe, mas no final ele quis dizer bem claro, você vai e não volta. Bendito é o nome santo do Senhor. Os outros profetas tiraram contra aquele Micaías, que estava pregando a revelação de Deus, quis ferir ele, e o rei falou, coloca ele no cárcere e sustenta ele com água de angústia e pão de angústia. Ele falou assim, até eu voltar. E esse profeta falou, se você voltar, Deus não falou na minha boca. Ainda falou, vocês todo o povo, ouve bem isso aí. Querendo dizer, eu vou para o cárcere, mas não é esse homem que vai me mandar tirar de lá. Porque ele não volta, porque quem está falando aqui é Deus. Feliz daquele e daquela que está aqui hoje na comunhão. O Senhor vai ungir os teus lábios com verdade. E a partir de hoje, doa quem doer, chore quem doer, chorar. Te diz o Senhor, sim, sim, não, não. Vou, não vou, não vou. Bendito é o Senhor. Deus não me manda, não faço. Deus não me autoriza, não ponho minha mão. Receba aí a incumbência de Deus para você ser reto diante de Deus, irmão e irmã. E ali foi. E olha, irmão, que astúcia que tinha em Acabe. Ele pegou, tirou as vestes reais e falou para o rei Josafá, fica você com as vestes reais, porque eu vou tirar minhas vestes de rei para me disfarçar no meio do povo e entrar no meio da batalha. É nada, ele não queria ser notado. Você quer ver uma coisa que Deus está dando aqui agora?
Assim é aqueles, irmão, que quando saírem fora, bendito é o nome santo do Senhor, em vez de colocar as vestes reais, reinar sobre o pecado, sobre a injustiça, até fala, eu sou crente, mas não sou fanático, eu não sou aquele crente antiquado, eu sou desses crentes mais modernos, a congregação está mudando, as coisas estão ficando mais light, mas Deus está mandando a palavra e dizendo bem claro, ó reis e sacerdotes, agora tu está com vestes sacerdotais, terminando o culto, põe a tua veste de rei e vai reinar em cima dos espíritos e do pecado, dizendo aqui não tem lugar para você não. Então, irmãos, foi lá, entrou no meio, e o Senhor guardou Josafá, porque quando viram lá um homem vestido de rei, o rei tinha dado ordem, não mata nem grande nem pequeno, só mata o rei de Israel. Quem é que estava, irmão, vestido de rei? O rei de Judá. Ia sobrar para quem? Para ele. E Deus está mandando essa palavra para te dizer bem claro, cuidado, não te faças aliança com ímpio, com fofoqueiro, com mentiroso e com gente que fala de mortandade, porque nessa hora você está correndo risco de vida material e espiritual, e está trazendo ruína para dentro da tua casa, te diz o Senhor. Irmãos, eu não vou trocar linhagem da palavra, não, é revelação de Deus. O Senhor manda te falar, teve coisa que entrou pelos teus ouvidos, hoje o teu espírito se entristece, e a tristeza alojou dentro da tua casa, mas Deus está passando aqui hoje para arrancar tudo isso da tua vida, e fazer um renovo espiritual, e pôr a espada na tua mão para você dizer, aqui não, aqui é sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. E foi, irmão, veja bem, quando os moços lá, os soldados, viram aquele homem vestido de rei, foi para cima dele, mas ele clamou o Senhor, e o Senhor guardou ele. Vamos agora entender na comunhão, naquele temor ele disse, Senhor, essa guerra não era nem minha, eu só subi porque eu estava te consultando, e agora eu vou morrer, olha o que Acabe fez comigo, tirou as vestes dele, se disfarçou, mas eu estou de rei aqui, eles vão me matar, mas Deus veio lá e guardou. Só de você estar aqui hoje, é porque Deus te guardou, porque o vento da ira do teu inimigo, bateu na tua casa, e ela não caiu. Dá glória a Deus por essa palavra. E quando saiu, irmão, aquilo ali, veio o livramento, viram que não era Acabe e deixaram ele. Só que quando ele voltou, veio o profeta Jeú e falou para ele, porquanto te aliaste com o ímpio, e amaste aquele quem o Senhor já aborreceu, o Senhor vai vir contra ti. O que fez Josafá? Rapidinho eu vou me humilhar, vou aos pés do Senhor e vou mandar mensageiro por todo Israel, vou chamar sacerdotes, levita, colocar tudo na frente do povo e falar para julgar com justiça e não fazer nada de errado nem para a direita nem para a esquerda, e o Senhor vai se agradar de mim. Glória ao Senhor. Feliz do homem, irmão, que se arrepende, volta atrás da maldade e daquilo que desagradou a Deus. Tem tempo, aleluia, de vir, porque quando o tempo já passa, já não tem mais aonde. Espera até o dia da ira do Senhor, até o dia da cobrança, aí não tem mais desculpa. Mas ele falou, ainda tem tempo, Deus é misericordioso, não só eu como toda a nação, vamos buscar o Senhor. Mas o inimigo não gostou, já logo se levantou e colocou um mundaréu de gente lá, uma multidão para vir contra o seu reinado e contra o seu povo. E quando ele viu aquela multidão, como nós acabamos de ler, entrou aflição. Mas bem-aventurado é aquele que está no temor do Senhor e que já se encurvou, se inclinou e buscou a misericórdia de Deus, e naquilo deu crédito para eles conseguir buscar o Senhor dos céus, da terra. E lá no meio deles tinha um moço chamado Jaziel, que foi tomado pelo Espírito Santo, não viu que era rei, não viu quem era sacerdote. Naquela hora que Deus tomou ele pelo Espírito de Deus, ele falou, escuta-me todo o povo, e tu também, rei Josafá, o Senhor vai pelejar por nós, essa guerra não é nossa, ela é dele. E Deus toma a boca do servo de Deus, que já está apertado até o tempo para pregar, mas a mensagem do Espírito Santo é
essa: quem teme o Senhor ama a verdade e se arrependeu. Aleluia. Quando chegou aqui: Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei, mas eu estou diante da tua presença e tem uma multidão de espírito contra a minha casa, contra a minha vida espiritual e material. Hoje Deus não toma Jaziel, mas toma a boca desse servo para te dizer: essa guerra não é tua não, ela é minha. É a minha mão que vai derrubar espírito por espírito. Aleluia. Dificuldade difícil que está aí, e você olha e fala: eu não vejo saída. Te diz: o Senhor já está na minha mão, sou eu que chego com a vitória e tu vai glorificar o meu nome. Então o que ocorreu? Acabamos de ler, veio ali a presença de Deus. Quando o Espírito de Deus, irmão, toma uma criança, é diferente. Guarda isso. Teve situações que nós sabemos, pais chorando, uma criancinha solta uma fala, pelo Espírito Santo tem uma vitória. Pode ser alguém que está numa cama, vamos achar que vamos visitá-lo, saímos de lá visitado porque saiu uma fala. Tudo que é do Espírito de Deus traz vida, traz vitória. E Deus manda anunciar por essa palavra: aonde o adversário já está cantando vitória, eu vou fazer demônio com demônio bater cabeça com cabeça, como eu fiz aqui, eles próprios se ferirem. Glória ao Senhor. Deus vai entrar nesses arraiais, aonde está buscando a tua derrota, aleluia, a tua queda, até a tua morte. Deus vai fazer espírito bater cabeça com cabeça, e eles mesmos vão se derrubar um ao outro, e vão ter que confessar: Deus ama esse homem, Deus ama essa mulher, Deus ama essa família. Glória a Deus. Irmãos, eu estou sentindo tanta virtude de Deus no fim dessa palavra. Deus pelejará por ti, amado irmão e amada irmã. Ó famílias que estão representadas aqui nesta noite, diante de Deus e nessa palavra agora, a mão do Senhor se levanta ao teu favor. Quanto espírito que quis já te engolir vivo e querendo manchar a tua geração, para dizer: tá vendo que é ser tão crente? Olha o que aconteceu na vida do filho, o que aconteceu na vida da filha, o que aconteceu na vida deste e daquela. Mas aonde o adversário colocou as dinamite dele e já está fazendo sinal de positivo para explodir e fazer uma grande derrota, eu vou fazer as bombas estourar nos peitos deles agora. Haja vitória na vida da minha igreja e cai todo o castelo do demônio na tua vida. Aquilo que queria fechar a tua boca já não fecha mais. Aquilo que queria te ver caído, vai ver você sair desse culto marchando, dizendo: vou vencer minha enfermidade, vou vencer a minha luta, a minha guerra e a minha irmandade. Comunhão agora, que a unção do Espírito Santo está passando na igreja e em quem está ouvindo essa palavra. Tem coisa que o remédio não está dando jeito, o tratamento não está dando jeito, mas a minha palavra que entrou dentro do teu coração, ela chacoalha agora você como uma árvore cheio de folha seca, e vai sair tudo isso, e dentro de 30 dias haverá fruto de louvor na tua boca e na tua casa. Vai em paz. Enquanto tu estiver nesta jornada, haverá muita guerra, mas Deus te dará discernimento de espírito para você não se aliar com os Acabe. E veja bem, olha o erro dele no final, no finzinho da vida. Já tinha sofrido com um, foi lá voltar a fazer aliança com outro. Deus mandou um profeta profetizar que os navios iam quebrar e arrebentou tudo. Porque aonde tem luz e treva, vira treva. Onde te anda junto morte e vida, fica só a morte. Deus não se mistura com impiedade e com injustiça. E você veio buscar aqui uma palavra, alguém te oferecendo ajuda, e você sabe que ele é ímpio, você sabe que ele não teme a palavra, você sabe que ele não respeita a unção que está na cabeça dos ungidos. Pega agora essa palavra e fala: eu fico com ela, Senhor, e eu não quero ajuda de ímpio nenhum, e não vou me aliar com... Irmãos, é a revelação de Deus. Não faça aliança com ímpio, que o Senhor te abençoará. Passa o que você estiver passando, mas fica com o Senhor e com a palavra, e Deus te abençoará e te ajudará. Deus seja louvado. Com uma oração agradeçamos a Deus.
Vamos cantar o coro 2 após a introdução. Irmãos, guarde isso aqui. Vocês estão contentes com tudo que Deus fez aqui hoje? Glória a Deus. Sinto de contar. Tem um servo de Deus aqui perto, ancião. Falou uma parte já várias vezes que aconteceu com o irmão. O irmão chegou e falou assim: veio lá, o chefe falou que para eu ter esse cargo lá, a vaga nesse emprego, eu tenho que parar de congregar. E eu não vou poder ir na igreja nem aos finais de semana. O que você acha? Aí a esposa falou assim: culto tem aí a vida inteira, nós estamos passando necessidade. Acho que não tem nada demais. Também penso. Então vou lá dar a resposta. Aí foi. Rapidinho isso aqui. Quando chegou, falou: eu pensei bem, conversei com a minha esposa, e olha, a gente tem passado bastante, assim, necessidade, precisamos do trabalho, Deus não vai ver isso, então acho melhor fazer o seguinte: culto, igreja tem sempre, então nós vamos aceitar a proposta do Senhor, só que o serviço não é mais teu. Por quê? Eu imaginava que você viesse aqui e falasse para mim que teu Deus está acima de tudo. Se você não é fiel com teu Deus, você vai ser fiel comigo? Não quero empregado desse jeito. Então, irmão, irmã, a palavra de hoje ela tem que ficar diante de ti, para tudo. Aquilo que pedir para você negar o teu Deus, a fé, a doutrina, os ensinamentos, o temor a Deus, não faça. Porque teve um irmão que veio aqui e Deus mandou uma palavra e falava até os valores. Falou para a esposa: isso é espírito de adivinhação. Eu não vou deixar esse irmão melar o meu negócio. E Deus falava assim: quando você estiver perto de fazer esse sinal, de entrar na cadeia, eu vou ouvir a oração da tua esposa. Por causa dela você não vai preso. E quase aconteceu. Isso aqui não é brincadeira não, irmãos. É revelação de Deus. Aquilo que está fora, que o Espírito de Deus não está junto, não faça. E o Senhor te guardará de todo laço. Glória a Deus. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sua eterna palavra, permaneça e reine em nossos corações. Todos se assentam e esperam a última estrofe.